Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda unidade dos conteúdos para o oitavo ano do ensino fundamental. Nessa segunda unidade nós vamos trabalhar conjuntos e se você chegou aqui através da pesquisa do YouTube querendo uma aula sobre conjuntos numéricos, não conhece o canal Aprenda Matemática Oficial, eu te convido a conhecer um pouco mais se inscrevendo, ativando as notificações, porque aqui não é uma simples aula, é uma playlist com todos os conteúdos para o ensino fundamental do oitavo ano e nós também temos para o sexto, para o sétimo, para o nono ano do ensino fundamental e em breve vamos estar lançando também para o ensino médio. Então aqui não é apenas um conteúdo isolado, é uma sequência didática onde você vai acompanhar todos os conteúdos para o ano letivo de quem estuda no oitavo ano do ensino fundamental ou de qualquer outra das séries. Nós também temos playlists para o sexto, para o sétimo e para o nono, além dessa do oitavo ano. Então eu te convido a dar uma pesquisada, vai ter aqui vários cards com muitas informações importantes, com todas as playlists, com sugestões de aulas que eu vou estar colocando aqui também. Vamos começar aqui a nossa segunda unidade. Nessa segunda unidade nós vamos estudar a ideia de conjunto, nessa primeira parte, relação entre os conjuntos, alguns conjuntos numéricos, como dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. E também vamos estudar dízima periódica, tá certo? Então até o final dessa unidade nós vamos trabalhar esses conteúdos. Vamos lá, vamos começar estudando conjuntos numéricos. Vamos entender o que é um conjunto. Em muitas das atividades que realizamos no dia a dia, é preciso classificar e separar objetos em grupos ou classes, ou seja, formar coleções neles. Nesses casos, estamos formando conjuntos. Analise a imagem de alguns itens que foram dispostos em cima de uma mesa. Veja bem, pessoal, você é um aluno, por exemplo, do oitavo ano do ensino fundamental, já que estamos fazendo essa playlist para o oitavo ano, e você está dentro de um grupo. Qual é o grupo? O grupo de alunos que cursam o oitavo ano do ensino fundamental. Isso, nós podemos chamar isso de conjunto. É o conjunto dos alunos que estão cursando o oitavo ano do ensino fundamental. Esse é um exemplo básico que você pode entender sobre o que é um conjunto. Todo mundo ali da sua turma são elementos desse conjunto, são pessoas que formam esse grupo. Outro exemplo de conjunto, nós podemos pegar as matérias que você estuda. Matemática, língua portuguesa, arte, ciência, geografia, história, enfim. Isso são um conjunto de matérias que são ali ensinadas para a tua turma. É outro exemplo de conjunto. Aqui na imagem nós também temos aqui conjuntos. Nesse grupo aqui, todas essas figuras são figuras geométricas espaciais e todas elas são formadas por arestas. Já esse grupo aqui de figuras geométricas espaciais não possui arestas, tá? Então nós podemos separar aqui esses dois grupos dessa forma. Como eu disse, pessoal, cada objeto de um conjunto é chamado de elemento. Geralmente são nomeados por letras maiúsculas e seus elementos são dispostos entre chaves, separados por vírgula. Acompanhe exemplos. Então aqui nós estamos falando aqui de conjuntos numéricos. Como a nossa disciplina é matemática, nós vamos trabalhar conjuntos numéricos, conjuntos envolvendo números. E aqui nós temos o exemplo do conjunto A, vamos chamá-lo de A. Aqui essa letra maiúscula, e esse conjunto ele é formado pelos divisores positivos de 24. Então todos os números positivos que dividem o número 24 estão presentes nesse conjunto A, onde A é igual a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Todos esses números são divisores de 24. Outro exemplo aqui, o B vai ser o nosso conjunto B dos divisores positivos de 40. Então B vai ser igual a 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Esse aqui são os divisores de 40, certo? O conjunto que não tem elementos é chamado de conjunto vazio. Se eu não tenho nada dentro daquele conjunto, eu vou chamar ele de conjunto vazio. E pode ser indicado por esses dois símbolos aqui. Olha, deixa eu dar um zoom. Que é as chaves aqui ou esse círculo partido no meio. Todos esses dois símbolos podem representar um conjunto vazio. Exemplo,
Os divisores pares de 15. O 15 não tem nenhum divisor que seja um número par. Então, esse conjunto é um conjunto vazio. Então, vou chamar que D é igual a vazio. Ou D é igual aqui às nossas chaves. Outra coisa interessante sobre os conjuntos é que eles podem ser denominados como conjuntos finitos. E um conjunto vai ser chamado de finito, pois seus elementos podem ser contados. Ou seja, nós podemos associá-los a números naturais de 1 até certo número, como nós vimos aqui nos conjuntos dos divisores. Também existem os conjuntos infinitos. Esses conjuntos infinitos, nós sempre vamos representar a continuação dos seus elementos com reticências. Exemplo aqui nós temos esse conjunto é 21, 23, 25, 27, 29 e 31. Veja que são números ímpares que estão partindo do 21 em diante. Então, como nós não temos um fim para esse conjunto, nós colocamos as reticências. Quando um objeto é elemento de um conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. Então, aqui nós temos alguns exemplos. 3 é divisor de 24, então ele pertence ao conjunto A. Quando eu quero representar que esse elemento pertence a esse conjunto, eu vou escrever aqui, da seguinte forma: 3 com esse Ezinho aqui e o A. Isso lê da seguinte forma: 3 pertence a A. Outro exemplo: 8 é divisor de 40, então ele pertence ao conjunto B, que é o conjunto dos divisores de 40, que nós vimos mais acima. Eu posso indicar como 8 pertence a B, sendo esse E o sinal de pertence e esse B a representação do conjunto. Do mesmo modo, dizemos que um objeto não pertence a um conjunto quando ele não é um elemento desse conjunto. Exemplo: 3 não é divisor de 40, então ele não pertence ao conjunto B. Para dizer que esse número não pertence ao conjunto B, eu posso escrever da seguinte forma: 3, o Ezinho cortado e o B. E nós vamos ler isso como 3 não pertence a B. Então, essa ideia de conjunto, nós iremos utilizar esses símbolos que estão sendo apresentados aqui para representar quando um elemento pertence ou não a determinado conjunto. Podemos representar os conjuntos A, B e C pelo diagrama de Venn. Analisando o diagrama, percebemos que todos os elementos de C também são elementos de A. Então, dizemos que o conjunto C está contido no conjunto A. E indicamos da seguinte maneira: C, o Czinho meio comprido aqui, A. E nós lemos isso como C está contido em A. Observe que o diagrama de Venn é isso aqui, pessoal. Essa representação com esses círculos, onde eu coloco os conjuntos dentro do círculo. E aqui observe que o conjunto A, ele tem aqui o número 24, o número 8, e tem todos esses elementos que está dentro aqui do conjunto C. E o conjunto B, ele pega esses números aqui que estão só no conjunto B, ele pega o 8 que está no conjunto A, e ele pega o 1, o 2 e o 4 que estão no conjunto C. Então veja que o diagrama de Venn é uma forma de você organizar esses conjuntos de forma que você consiga representar uma certa quantidade de conjuntos e mostrar os elementos que estão contidos em um e em outro não, ou que estão contidos em mais de um conjunto, certo? Nós temos aqui o seguinte ponto de atenção: o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, todos os conjuntos que existem vão ter dentro deles um conjunto vazio. Além disso, embora o conjunto C tenha elementos comuns com B, nem todos os elementos de C pertencem a B. Então, dizemos que C não está contido em B, e indicamos do seguinte modo: C, o Czinho cortado e o B. E nós lemos isso como C não está contido em B. O nosso outro ponto de atenção é o seguinte: os símbolos pertence e não pertence, já pegou, é só olhar o símbolo e eu já digo, pertence e não pertence, são utilizados para indicar pertinência ou não de um elemento, ou seja, se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. E os símbolos contido e não contido indicam a inclusão ou não de um conjunto em outro. Então, pegue esse macete aqui, olha. O Ezinho de pertence e não pertence, ele é usado para elementos. Já o C, ele é usado para conjuntos. Então, quando eu quero dizer que um elemento pertence,
ou não a um determinado conjunto, eu uso o símbolozinho do é. E quando eu quero dizer que um conjunto está contido ou não dentro de outro, eu uso o se, tá certo? Para fechar essa parte sobre estudando conjuntos, o conjunto formado por todos os elementos comuns a dois ou mais conjuntos é chamado de conjunto interseção. Por exemplo, o número 1, 2, 4 e 8 estão contidos no conjunto A, como no conjunto B. Ou seja, 1, 2, 4 e 8 são todos números que pertencem aos conjuntos A e B simultaneamente. Isso nós estamos falando desse diagrama de Venn aqui. Olha. Observe que 1, 2, 4 e 8 pertencem ao B e também pertencem ao A. Então, nós podemos dizer que a intersecção, o que é a intersecção? São os elementos que pertencem a um conjunto e também pertencem a outro. Então, a intersecção desses dois conjuntos é 1, 2, 4 e 8. E nós representamos com esse U virado para baixo. O U virado para baixo, ele indica a interseção ou intersecção. Eu aprendi na faculdade intersecção, aí fica na minha cabeça intersecção, tá? Se eu disser intersecção, é a mesma coisa que interseção. Considerando todos os elementos de A e todos os elementos de B, podemos formar o conjunto união. O conjunto união, a própria palavra já diz, é uma união. Então, vou pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B. E juntando esses elementos, eu vou ter o conjunto união, que é diferente do conjunto intersecção. O conjunto intersecção é os elementos que pertencem a A e também pertencem a B simultaneamente, correto? Aqui tem uma brincadeirinha aqui para você fazer, ó. Em seu caderno, escreva os elementos dos conjuntos B, união de C e B, intersecção de C. Então, tira aqui o print, deixa eu parar aqui. Tira aí o print rapidinho disso aqui. Tirou? Vamos lá. Agora eu vou subir aqui e tiro o print aqui do diagrama. Tirou o print? Pronto. Tirado esses dois prints, dá para você responder essa questãozinha utilizando ali o diagrama. Você vai pegar, vai fazer a união do B com C e depois você vai fazer a interseção do B com C, certo? Nós iremos partir agora para os conjuntos numéricos, porque nós temos os conjuntos dos números naturais, que nós estudamos no sexto ano. Todo aluno tem que estudar no sexto ano o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números inteiros é mais à frente, é no sétimo ano do ensino fundamental. O conjunto dos números naturais, eles foram criados porque o homem, ao longo da história, ele teve a necessidade de quantificar o rebanho, objetos, membros da comunidade, enfim. Ele teve uma necessidade de representar coisas. E por isso foi criado o conjunto dos números naturais, que é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim segue infinitamente. Esse conjunto, nós caracterizamos ele com esse N aqui. E esse N representa o conjunto dos números naturais. Algumas características desse conjunto aqui que nós podemos destacar é que todo número natural tem um sucessor. E com exceção do 0, todo número natural tem um antecessor. O único número que não tem antecessor é o 0, porque no conjunto dos naturais não tem o -1. Isso aí já é para o conjunto dos números inteiros que nós vamos chegar já já. A soma de dois números naturais é um número natural. O produto de dois números naturais também vai ser um número natural. O conjunto N é infinito e não há um número natural maior do que todos os outros, pois todo número natural tem um sucessor. Sempre vai existir um número maior após o outro. Já quando nós partimos para os números inteiros, esse conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. E esse conjunto dos números inteiros, ele tem todos os números pertencentes ao conjunto dos números naturais, que são do 0 em diante, ou seja, todos os números positivos. Porém, o conjunto dos números inteiros também possui os números negativos. Com isso, nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, porque todos os elementos do conjunto dos números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros. Porém, o contrário não existe. Todos os elementos dos naturais não pertencem, não estão contidos dentro do conjunto dos números naturais. É o que está escrito aqui, ó. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, nós dizemos que N está contido em Z.
ok? Existem infinitos números inteiros. Alguns desses números foram representados por meio de pontos na reta numérica. Aqui nós temos do 0 para a direita o sentido positivo e do 0 para a esquerda o sentido negativo. E algumas características desse conjunto é que cada número inteiro tem um antecessor e um sucessor. Por exemplo, em relação ao número -8, o antecessor, quem vem antes, é o -9 e o sucessor é o -7. A soma e a diferença entre números inteiros também é um número inteiro. E o produto de números inteiros também vai ser o resultado, também vai ser um número inteiro. Ou seja, quando eu somo ou subtraio números inteiros, o meu resultado tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. A mesma coisa na multiplicação. Quando eu multiplico números inteiros, o meu resultado tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. Na nossa próxima aula, que está aparecendo aqui já no final, na parte 2, nós vamos ver o conjunto dos números racionais e a continuação do nosso conteúdo. Então, se essa aula te ajudou até aqui, se você assistiu até o finalzinho da aula, se inscreva, deixa aí o seu like e nos vemos na parte 2, certo, pessoal? Tchau, tchau!